Pô, galera, fim de jogo, o Vasco acaba perdendo para o Flamengo por 2-0 no Maracanã, né? Aí acaba se complicando aí no Campeonato Carioca. A verdade é a seguinte, o Carioca está sendo aí uma espécie de... Eu acho que acaba sendo um laboratório para a gente ver como é que está o Vasco no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Campeonato Brasileiro começa daqui mais ou menos um mês, então está muito perto. A gente já precisa saber como é que está o Vasco para poder encarar, né, esse campeonato. A gente sabe que é o campeonato mais difícil, talvez esse ano seja um dos mais difíceis da história do Campeonato Brasileiro, né? Por conta de tantos jogadores de qualidade que tem nos clubes. Vai ser um campeonato muito complicado, o Vasco precisa de elenco, contratou mais um ponta aí, né? Mais um atacante, tem também o retorno previsto do DVD no meio do ano, tem o retorno do Adson. O Vasco vai ter peças para poder fazer um elenco minimamente condicionado para poder não cair, né, em 2025 e tentar alguma coisa nos campeonatos que sobrarem. Não tenho muita expectativa no Campeonato Brasileiro, nem de conseguir vaga na Libertadores, alguma expectativa na Sul-Americana e pouca expectativa na Copa do Brasil. O Vasco tem algumas peças boas, tem como jogar um pouco melhor, o Carille tem como arrumar esse time, mas a verdade é que o nível do Flamengo hoje, o Flamengo evidenciou uma qualidade e realmente mostra que o Flamengo está distante do Vasco. A gente sabe que o Vasco precisa remar muito, precisa melhorar muito. O Verratti, inclusive no fim do jogo, ele comentou isso, né? Que a gente precisa botar a viola no saco, precisa reconhecer que precisa trabalhar mais, precisa evoluir, precisa ter mais qualidade. O time precisa se dedicar mais, fisicamente, inclusive. Porque o time do Flamengo é um time que... Eu estava falando isso na live, o time do Flamengo é um time que marca, inclusive, pressão com jogadores de altíssimo nível técnico. O Flamengo, desde 2019, vem fazendo isso, marcando pressão, tentando sempre extrair um erro do adversário, sempre forçar o erro, e isso funciona, e aí sobra a bola para aquele time altamente qualificado no ataque para fazer o gol. Então, assim, o Vasco precisa aprender com essas coisas. Por quê? O primeiro tempo do Vasco foi inexistente, o Vasco não competiu, o Vasco não jogou bola, o Vasco não entrou em campo. O Vasco nem pode ser comparado a um time ruim, nem pode ser comparado a um time de baixo investimento, porque nem isso foi. O Vasco simplesmente assistiu o Flamengo e só foi 2-0 o jogo, porque o Flamengo também não quis muito. Na verdade seja dito, o Flamengo não estava jogando no seu alto nível, na sua condição mais alta de qualidade e de entrega. Porque a verdade, se o Flamengo aperta e força mais um pouco, o Flamengo poderia ter saído com uma goleada do jogo contra o Vasco. Segundo tempo, o Vasco evolui um pouco, melhora um pouco, mas a mudança foi de postura, porque não houve mudança de peça. Ou seja, valeu o esporro, né, no vestiário, mas a postura muda, mas um Flamengo também que fica um pouco mais recuado, jogando um pouco mais, esperando um pouco mais o Vasco. E aí o Felipe Luiz percebe isso, faz algumas alterações, entra o Léo Ortiz, ele reposiciona jogadores, e aí o banco do Flamengo tem um elenco absurdo, que talvez seja, na América Latina, seja o melhor time disparadamente em relação a papel, né? Entra Léo Ortiz no lugar do Varela, entra o Alan, no lugar do Everton Araújo, entra o Luiz Araújo, entra Cebolinha, então assim, entra Matheus Gonçalves. Do lado do Vasco a gente teve algumas alterações que acho até que surtiram efeito, mas ali as alterações na verdade foram no momento que o Vasco já estava em baixa, e as alterações do Flamengo fizeram com que o Vasco recuasse e o Vasco voltasse a cometer erros e não conseguia mais agredir. Então assim, felizmente é um clássico que ainda prova o quanto estamos distantes do Flamengo, e da parte do Vasco a gente precisa observar que não é só um trabalho técnico, é um trabalho físico, é um trabalho tático. E na minha visão, com todo respeito a quem discorda, mas para mim, jogador craque tem que jogar junto, tá? Então assim, você olha o Flamengo, não tem um louco, não tem um que não saiba jogar, todo mundo sabe jogar. Todo mundo sabe jogar no Flamengo. Então assim, craque tem que jogar junto. Se eu fosse o técnico do Vasco, eu montaria um time ofensivo, um time com qualidade, um time que saísse jogando com qualidade, tivesse recurso. Bota Jair Paulinho para jogar junto, hoje eu sei que não podia, mas bota para jogar junto, bota o Paulo Henrique, eu sei que hoje não dava também, mas bota para jogar, bota o Coutinho para ir junto, bota o Coutinho mais à frente, mais no ataque, bota o Paê um pouco mais no meio,
deixa o Verratti e o Coutinho juntos, entendeu? Para poder a gente ter condição de dar mais qualidade à saída de bola, condição de resolver as perguntas ali no meio campo para poder dar ao time a profundidade, a qualidade para poder a bola chegar minimamente em condições para o Verratti, ou uma finalização do Payet, ou uma finalização do Coutinho. São jogadores que conseguem fazer isso se eles tiverem mínimo de espaço. Mas pô, o Coutinho não tá rendendo. Bota o Coutinho no Flamengo, pra você ver o que acontece. Não vai render, pô, vai jogar muito. Por quê? Porque tem com quem jogar. Então assim, bota o cara para jogar com gente que saiba jogar. E aí eu digo Paulinho, eu digo Jair. Eu colocaria ali Hugo Moura, Jair, Paulinho, Payet junto, Coutinho mais à frente e o Verratti lá esperando bola. É isso, irmão. Porque essa é a qualidade que o Vasco precisa para poder sair jogando. O Vasco chegou a um ponto hoje que na zaga não tinha como sair jogando, pô. De tão pressionado que os caras estavam. Vamos para cima. Vamos encarar agora o Botafogo. Inacreditável. Mais uma derrota, mais um clássico contra o Flamengo. E a postura é a mesma e não muda. É sempre uma postura assim, depois que o Flamengo faz o gol, que aí o time começa a... Porra, não dá, né? Enfim, vamos pra cima. Tamo junto, galera.